Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez amanheci aqui naquelas minhas velhas discussões e reflexões. Como eu já disse, eu não estou citando, não fico postando essas reflexões com certezas absolutas, porque a gente nunca tem, nem inventando regras para qualquer um seguir. Eu estou compartilhando as minhas ideias, meus pensamentos, posso estar errado ou certo em vários pontos, etc, etc e tal. E esse colega meu até gera muitos vídeos, né, muitas ideias para a gente ficar refletindo aqui, pensando sobre. E ele tem me mandado insistentemente essa ideia de libertarianismo, alguma coisa assim, a questão da liberdade individual de cada um. Coisa que eu já tinha falado que isso é meio que utopia, porque se você vive em sociedade, uma hora ou outra você vai ter sua liberdade cerceada, você vai ter que se privar de algumas liberdades porque você vive em sociedade. E como eu já disse, viver em sociedade traz benefícios, etc. E ele continua batendo nessa tecla, assim, ele se aderiu a essa ideia como se fosse uma religião. E ele não aceita, mas é como se fosse uma religião. Ele me manda assim que, como eu já disse, eu não sou extremista, né? Eu acredito que a vida não é preto no branco. A vida não é só duas cores, como podemos até ver aqui. A vida ela é uma mistura, ela é viva, ela é dinâmica, ela muda, vai depender da situação. Ele fica tentando me pôr em pacotes ideológicos, mas ele já falou que eu tenho traços libertários também, e já me acusou de ser de direita, de ser de esquerda. Ele fica mudando, né? Porque o meu pensamento vai depender da situação, do contexto, como eu estou tentando explicar nesse vídeo aqui. A vida ela é cheia de mudanças. Ela pode mudar, a situação muda de uma hora para outra. E como eu disse também, ele desconsidera o pensamento crítico do ser humano. O que como as pessoas reagem, o próprio instinto das pessoas, né, em geral, o nosso instinto, na verdade, né, eu também, o meu instinto, o instinto de sobrevivência das pessoas, a probabilidade de agir como animais, em bando. E ele desconsidera isso tudo com essa ideia, meio que pregando, né, essa ideia de liberdade individual, que cada indivíduo tem que fazer, não sei o que tem que ter direito à liberdade de fazer o que quiser, etc. É claro que não, né, vai ter um limite ali que a sua liberdade vai ter que ser parada em detrimento da liberdade do outro. Acho que eu já repeti isso várias vezes. Então talvez eu não esteja entendendo isso direito. Até mandei, falei, olha, eu não estou entendendo direito, me explica melhor. Aí ele usa de ad hominem lá, fala que eu deveria ser mais inteligente que isto, que não sei o que, mas não quer me explicar o negócio. Aí ele manda um vídeo desse cara, do tal do canal lá, que o cara utiliza de autoridade. O cara me parece que é formado em advocacia, advogado, né, e engenheiro. Duas classes aí. Engenharia, eu não sei se ele é formado, mas parece que é advocacia. Um negócio assim. Engenheiros, advogados, normalmente eles são muito... Eles se acham que sabem muito, né? Eles se metem em áreas que nem compete a eles. E ele vem com esse argumento também, né? Mas aí ele quer se meter, por exemplo, na biologia, na área biológica lá e tal. Aí eu falo com ele, olha, mas esse cara não é biólogo, ele tá falando com uma autoridade, assim, enorme, sempre que ele não é biólogo. Eu falo aqui, mas eu tô tentando, né, mesmo que não pareça, eu tô tentando ser humilde, eu não entendo 100% de tudo que eu falo. Como eu disse, eu não tô pregando regra, eu tô colocando as reflexões aqui, como eu enxergo as coisas. E aí ele fala, a alegação de defesa dele é o seguinte, eu não preciso de diploma para ter o conhecimento. Não, você não precisa. Mas, por exemplo, se eu precisar algum dia de uma cirurgia cardíaca, eu prefiro arriscar com alguém que tenha diploma. De preferência que o cara seja formado em medicina e cardiologia, né? Que ele tenha cursos de cardiologia. Eu prefiro esse cara que tenha diploma do que me arriscar com qualquer um por aí. Que algum advogado ou engenheirinho que acha que entende muito de coração. Então a vida é dinâmica demais para ficar tentando simplificar assim. A vida não é simples, eu já disse isso uma vez. Fica tentando simplificar as coisas. Não é assim que a vida funciona. Ela muda. Há questões culturais no Brasil que mudam com muita facilidade também, muita rapidez. E ele fica sempre batendo nessa mesma tecla, que eu sou libertário, que não sei o quê. E fez aqueles testezinhos, foi parar lá na esquerda, lá no limite da liberdade desse pessoal. É complicado, a vida é dinâmica demais, não tem como você adotar esses pacotões ideológicos e sair pregando por aí.
acaba virando uma religião. Ele pegou vários pacotões, tipo coletivismo, fascismo, né? Eu vou falar até com fascismo, algumas coisas assim, claro, não dá para aproveitar praticamente nada, mas ele pega tudo, coletivismo, socialismo, tudo ali, joga tudo num pacotão e fala assim, ó, isso tudo aqui é lixo e a minha que tá certa. Ou seja, você está fazendo igual religião, você está pegando todas as religiões e argumentando que só você que está certo. Ao mesmo tempo que ele entra em contradição dizendo que o dele não está certo, que não é 100% certo. Mas ele está certo. Mesmo não estando 100% certo, mas a dele é a melhor que tem. Tipo assim, ele respondeu isso, mas a minha é a melhor, essa ideia aqui é a melhor que está tendo. Tipo assim, e devo desconsiderar todas as outras. Aí me manda um negocinho apontando que todas as outras são todas iguais. Tipo assim, não tem como aceitar isso, depende muito. Tem coisas assim que dá para se aproveitar, por exemplo, no socialismo, no coletivismo. Afinal, a gente vive no coletivo, gente. Será que é tão difícil entender isso? A gente vive em sociedade, o ser humano, por natureza, ele é um ser social, não é uma ilha. Todos nós precisamos uns dos outros. Então, logicamente, eu não posso simplesmente jogar no lixo todas as outras ideias, porque eu acho que a minha é super top. Que todo mundo tem que fazer o que quiser, ser totalmente livre, não sei o que. Eu li num livro recentemente, ou ouvi em algum lugar, não me lembro bem, tinha que pesquisar, que diz isso, a liberdade, mesmo a liberdade, ela deve ter um ponto de interseção, um ponto que ela tem que ser parada, ela tem que ter um limite. Ou o mais forte vai dominar o mais fraco. Isso a gente pode ver aí na história do ser humano, quando não tinha leis, quando não tinham regras, quando não tinham nada, que é a lei do mais forte. Se não tem regra, não tem lei, não tem sociedade, não tem governo, não tem nada, eu não estou aqui defendendo um governo picareta igual ao do Brasil, eu não estou aqui defendendo que tem que ter 100% de governo, mas algum controle. Menos governo, claro que eu concordo, nisso eu concordo. Quanto menos governo, melhor. Mas em certas situações ele tem que interferir. Como ele concordou comigo na questão dos airbags. O governo teve que interferir com as montadoras para criar uma lei para eles colocarem freio ABS e airbag nos carros, senão não tinha colocado. E não é só o indivíduo, né? Há coisas que abrangem toda a sociedade. Todo mundo quer segurança, quer saúde, quer educação. Isso não é só individual. Não tem como ser tudo individual. Há coisas que todo mundo quer. Então essas coisas têm que ser feitas por algum tipo de governo. O nosso é extremamente corrupto? Tem que mudar tudo? Tem, concordo. A liberdade, muita liberdade do indivíduo tem que ser preservada? Tem, concordo, tem que ter liberdade sim. Mas há um limite, não é sem limite. Isso é que parece que ele, no caso, não entende. Tem vários pontos que eu concordo, é a mesma coisa que eu estou falando. Não dá para pegar pacotões ideológicos fechados e lacrar ali. Tipo, isso aqui tudo é errado, a minha que tá certa. E é isso que ele faz, esse cara, igual nos vídeos dele. E o pior, ele me critica por fazer perguntas. Eu falo, beleza, nesse ponto aqui, vamos supor, por exemplo, a rua ali, né? Vamos pegar um exemplo raso aqui. Falei, beleza, se não tem um governo para asfaltar a rua ali embaixo, quem é que vai asfaltar a rua? Você vai tirar do seu bolso para asfaltar a rua? Vocês vão fazer uma vaquinha na rua para asfaltar a rua? Ah não, que não sei o que. Aí ele fica bravo quando eu vou. Aí fala assim, mas você está me acuando, está colocando no ponto, eu tô vendo que você está querendo me apertar. Claro que eu tô querendo te apertar, ué. Pra ficar colocando um monte de problema, igual esse libertário faz, o libertarista, sei lá, essa ideologia aí, que ele fala que não é ideologia, que é outra coisa, sei lá que nome que você queira dar. Sem o governo, quem é que vai fazer o que o governo deve fazer? Aí você vai apertando o cara, aí fala, não sei, eu não tenho que saber essas coisas. Mas você tá só problematizando, aí você me passa vídeos, por exemplo, ele, né, no caso, eu mandando pra ele, conversei com ele, falei, olha, mas você me passa vídeos de um cara que só mostra problema no governo, só problema, corrupção, do coronavírus e não sei o que. Beleza, cara, mas qual é a solução? Você só joga problema, uma empresa vai te contratar só pra mostrar problema todo mundo mostra de graça, cara. Você tem que propor soluções, não adianta você só ficar mostrando problema. Fica um vídeo cansativo, o cara faz milhões. Se eu for fazer vídeo de problemas aqui, igual eu faço, né, vários vídeos de problemas tem milhares. Agora o difícil é propor soluções, eu acho que até mesmo nos meus vídeos, né, eu mostro muito problema. O difícil é justamente o contrário, propor soluções. Aí me manda vídeo falando que o governo tá desviando verba. Tem ali, ó, o Mineirão ali, tem verba ali que foi desviada milhões, velho.
Ah, que o governo é corrupto, que ia desviar dinheiro de respirador, que ia deixar o povo morrer, ué. Normal, eu concordo, o governo está corrupto, está desviando, não era de se esperar, infelizmente. A gente precisa mudar urgentemente. Mas isso não desqualifica nada. O que mudou? Aí quer desqualificar a ciência, por exemplo. Gente, a ciência não é religião, não. Eu tô vendo esses caras, alguns ateus, lutando contra a ciência, sabe? É inacreditável, a ciência só serve quando concorda comigo. A mesma coisa, eu discordo de alguns pontos dessa ideia aí, por isso eu sou burro. Eu devia ser inteligente, é praticamente isso que ele tá mandando. Ah, isso é inteligentinho, isso é ad hominem, ele tá me atacando diretamente porque eu não concordo com ele. Ah, sinto muito, tem várias pessoas aí que não vão concordar comigo também, ué. E eu vou chamar a pessoa de burra porque ela não está concordando com um ponto só das minhas ideias. Nem é toda a ideia, né? É um ponto, um ou outro ponto que eu discordo. Aí eu tô dando uma de inteligentinho. Aí mete o FMG no meio. É que você tá aprendendo isso na faculdade. Gente, eu tô tendo, por exemplo, aula de Libras. Eu não sei de onde é que o povo tira essas ideias que é doutrinar na faculdade. Como é que a professora vai me doutrinar ensinando Libras? Regras de português, regras de gramática. A professora tá lá dando aula de gramática. Como é que ela tá me doutrinando? Ela não coloca a frase lá, tipo, o argumento dos bolsominions, né? Dos caras que apoiam Bolsonaro, sempre PT, né? Ela não tá lá ensinando lá, tipo, na frase, identifique os adjetivos na frase Lula é o gostosão. Ela não tá colocando isso na aula. Como é que ela tá me doutrinando numa aula de gramática, gente? Na aula de literatura, a gente tá lendo poesia. Eu tô fazendo poesia. Ela tava lendo Camões, lendo os negócios de poesia. Tá me doutrinando com poesia? Tipo, sabe, não faz sentido nenhum as acusações que eu fico recebendo desse colega meu. É absurdo. Eu tô cansado de falar. A faculdade, as pessoas estão lá estudando, gente. Estudando. Você sabe o que é estudar? Estudando. Pesquisando. Sabe? Vai lá na faculdade tentar entender como é que é. Os caras falam, balbúrdia. Gente, eu fico me matando que eu tenho que entregar um fichamento essa semana ainda de um livro. Eu tenho vários livros para ler. Não é sobre comunismo, não é nada sobre política. São livros sobre histórico, gramática, línguas, sabe? Línguas, francês, inglês, sabe? Estudo de línguas. Não tem nada sobre política ali. Aí eu tenho que ficar ouvindo essas pataquadas de que tá doutrinando, que sei lá o quê. Que liberdade total. É isso que eu tô falando. Tem que ter liberdade? Tem, mas total, sem nada, aí não. Hein? Governo zero, não tem como. É uma utopia mágica. Tem que diminuir o governo? Concordo que tem que diminuir. Tem que ter menos governo mesmo, ele tem que meter menos o B dele. Porque onde ele mete o B dele, normalmente ele caga tudo. Mas tem que ter zero governo? Aí eu discordo, tem que ter algum governo. Porque as pessoas não vão... É utopia você imaginar, igual o exemplo da rua. Que as pessoas vão fazer vaquinha para tirar dinheiro do bolso dela para asfaltar a rua. Sabe, as pessoas não vão ligar, ainda mais brasileiro. Aí eu tenho que levar em consideração o comportamento humano. E o próprio brasileiro, isso eles tiram da conta. Esse cara, inclusive, falando que tem que ser todo livre, tem que deixar todo mundo fazer o que quiser. Sabe, é igual eu falei, a situação dessa coronavírus, de toda essa situação, é uma situação difícil? É. Mas aí eu perguntei, o que a gente faz? Qual é a solução? Ele não quer dar solução, ele quer só apontar problema e falar que tá ruim. Aí não ajuda, né, amigo? Você vai arrumar uma empresa que você só vai apontar os problemas e não vai dar solução, você vai ser demitido. A vida não é só ficar apontando problema. E ainda me vem com essa de acusar a ciência, falar que os caras estão brincando de ciência. Infelizmente eu tive que ouvir isso, até doeu a orelha, até doeu o ouvido, né? Que estão brincando de ciência. Ainda bem que tem pessoas brincando de ciências, não é mesmo? Senão a gente não tinha nada, não tinha, por exemplo... As faculdades agora estão pesquisando lá, estão brincando, né, para encontrar a cura do Covid, estão brincando para... Já descobriu várias coisas contra veneno, né, remédios, tudo que a gente tem hoje, medicina, né? Ainda bem que essas pessoas estavam brincando de ciências, porque senão a gente não teria nada de tecnológico que a gente tem hoje, não teria remédio. Ontem eu precisei de uma Neosaldina, mas não cachei, que toda hora eu falo Neosaldina aqui. Tomei uma Neosaldina para curar minha dor de cabeça e curou. Ainda bem que tinha gente brincando de ciência, não é mesmo? Eu tenho que ouvir isso, que as pessoas estão brincando de ciências. Sabe, eu vou repetir mais uma vez, a ciência não é absoluta, mas é o melhor que temos para entender a realidade. Ela não é uma religião. Mas aí fica tentando me empurrar essas ideologias que a ciência muda de hora para outra. Você quando descobre alguma coisa aqui, pode mudar alguma coisa ali.
Aí fica pegando ideologias que não se sabe se funciona, principalmente no Brasil. Eu já disse, a gente é uma mistura de ideias gigantesca. Não tem como pegar uma ideologia e tentar socar em todo mundo e pensar que vai funcionar. Talvez essa mão invisível do mercado, por exemplo, e economia, talvez funcione. Talvez funcione, mas vai ter efeitos. Eu tenho que calcular os efeitos que vai ter. Talvez seja ótimo, talvez o Brasil se torne muito melhor, mas será? Tem que estudar isso e ver se vai funcionar. É igual pegar uma pessoa sem instrução, por exemplo, brasileiro comum, que a gente tem uma péssima qualidade de educação, e soltar ele na rua sem ele saber o que é carro, sem ele saber o que é ser atropelado. Aí eu vou simplesmente falar assim, ó, se vira aí e jogar ele na rua. O risco dele ser atropelado vai ser muito alto. Talvez a analogia não esteja sendo muito clara, mas eu estou tentando encurtar o vídeo. Mas é isso, gente. Aí o cara fica no extremismo, parecendo uma seita. Eu falo, olha, não é assim 100%, não é preto no branco, não é tipo isso ou aquilo. Não existe só duas escolhas, eu tô do meu lado, outro. Tem uma multidão de ideias. Igual quando eu critico religião, eu tô criticando aquele ponto ali. Tem algum ponto ou outro de boa de religião? Tem que aceitar que tem. Tipo, sei lá, né, algum pontinho ou outro ali, até que, né, acaba que você tem que aceitar que fez alguma coisa boa, talvez. Mas não é absolutos, eu não estou defendendo certezas absolutas ou verdades absolutas. Igual eu já falei, talvez esse Deus exista, mas a probabilidade é muito pequena. A religiosidade, dependendo, né, da crença, essas coisas, talvez não seja de todo ruim, mas normalmente, né, é o que acontece. As coisas podem mudar? Podem mudar. É o que eu tento explicar e normalmente essa pessoa não entende isso. Não dá para me colocar em pacotões ideológicos. Já me chamou de várias coisas, separadas e adversas. Então não tem como. Aí ele me diz, por exemplo, ele tem um diploma lá e dá aula, e fez vários cursos. Pegou vários diplomas para fortalecer o negócio dele. Aí ao mesmo tempo ele me diz que o diploma não vale nada. E fica anti-ciência, ou seja, um ateu anti-ciência que apoia um governo que defende poder e fim do Estado laico. Olha só, é totalmente contraditório. E principalmente essa questão, ele tem vários diplomas, ele trabalha devido a esses diplomas e ele fala que o diploma não vale nada. Então por que ele tem o dele? Joga fora! Então por que ele tem o diploma dele? Você entende como é que é contraditório? Ah, diploma não vale nada, é um lixo. Eu entendo que diploma não é caráter do cara sabe tudo, ou o cara tem validade em tudo. Mas quando você estuda numa faculdade, isso é que vocês têm que entender também. Quando você estuda em uma faculdade, você passa por certos testes e um aprofundamento de conhecimento. Você vai ter algumas informações que uma pessoa que não fez aquele curso não tem. Você pode adquirir muita informação por conta própria, mas sempre vai ter outra pecinha ali do quebra-cabeça que quem se aprofundou mais vai ter, e você não. Tem um limite de expertise de quem fez o curso e você não. Eu posso entender muito de religião, mas quem se aprofundou em teologia vai entender mais que eu. Então há limites aí. É a mesma coisa do cardiologista. O cara se desdenha de diplomas dos outros, mas ele valoriza o dele. E ao mesmo tempo, se precisa da ciência num caso grave, ele não vai se fazer uma cirurgia com qualquer um. Então o diploma tem alguma validade aí, né? Agora quando discorda comigo, não vale. É a mesma coisa a ciência. Ah não, nesse ponto a ciência discorda comigo, então não vale. Ah, mas nesse ponto aqui a ciência concorda comigo, aí ela é top. Não é assim que funciona a realidade nem a vida. As coisas são o que são. Se a ciência discorda com você, você vai ter que estudar para entender por que a ciência nesse ponto está discordando de você. Ué. E a ciência não é perfeita, igual ela atacou o Átila lá. Cara, a ciência não é perfeita, ele fez um cálculo ali. O Átila é formado na área, ele é especialista na área ali. Você quer bater. Esse aqui é o problema, às vezes o camarada ele não tem a humildade de falar não sei. Sabe, isso parece que dói. Isso é religioso também tem essa. Ele não sei, parece que dói. Vamos tentar repetir? Não sei. Ah, isso aqui, não sei. Parece que dói dizer isso, falar não sei. Aí eu faço ali por pergunta, beleza, libertarismo, liberdade total para todo mundo. Mas e esse problema aqui, como é que resolve? Não sei, você fica pegando e fazendo pergunta. Cara, a vida funciona de perguntas. A ciência também, ela funciona e caminha através de perguntas, véio. Aí você me joga qualquer coisa sem a solução e quer que eu aceite. Claro que eu vou fazer pergunta, eu vou falar, mas e isso aqui? Isso é que é ser cético, não é sair acreditando em qualquer coisa ou duvidando de qualquer coisa. Mas se você me apresenta alguma coisa, eu vou perguntar, tá, mas e isso aqui? Vamos avaliar o que isso vai gerar, quais as situações que isso vai gerar e como isso vai estar. O que vai acontecer aqui?
pessoa te joga alguma informação, isso aqui é o melhor de todos, sei lá o que, tá, mas vamos analisar, vamos parar aqui, vamos analisar. Tá, então a gente vai implantar isso e o que isso vai gerar? A mesma coisa na sociedade. Eu vou fazer tal determinada coisa. No que isso vai afetar quem está ao meu redor? Eu tenho que levar isso em consideração. Esse é o problema que eu estou vendo no canal desse cara e os vídeos que eu fico recebendo aqui sobre esse tal de libertarismo. O cara, ele desconsidera os efeitos que vai ter a liberdade dele sobre os outros. E desconsidera a própria liberdade, o efeito, né, da liberdade nos outros, essa liberdade que vai ter nele. Por exemplo, falou assim, o cristianismo, os caras lá tem que se matar, que aí eu fico aqui de leve. Tá, mas vamos fazer uma analogia aqui. Os dois ali tá trocando tiro lá, vai que ele erra um tiro e pega em você. Ou ele te enfia no meio da confusão sem você querer. Ou seja, não adianta tentar se isolar e virar uma ilha. Você está inserido em uma sociedade, você precisa dos outros seres humanos, meu amigo. Não adianta fugir, tentar ser, eu sou sozinho, onipotente. Não adianta você tentar ser um Deus que não precisa de ninguém. Você precisa, nós precisamos uns dos outros. E esse é o erro que eu estou apontando e não aceitam. Não, a liberdade tem que ser garantida a qualquer custo. Não, a qualquer custo não. Se o cara tá dando tiro ali, a polícia vai ter que ir lá e respeitar o direito dele de liberdade. Não respeitar a agressão, dependendo do termo que tá usando. Não, é que o libertarismo prega a não agressão e a liberdade total. Que não sei o quê. Não, depende. Você tá falando do quê? Depende muito. Você apresenta essa ideologia aí, não agressão. Tá, mas o que você quer dizer com isso? Quer dizer que se o cara estiver dando tiro nos outros ali, a polícia tem que ir lá e não pode agredir ele? Claro que não, a polícia tem que chegar lá e descer a porrada nele, prendeu, ué. Não dá pra entender, o cara tá invadindo seu país, jogando bomba na sua cabeça, você não tem que agredir ele, não. Você tá te agredindo. E o mais infantil, né, pensar que todas as pessoas que seguem essa ideologia ou essas ideias aí vão seguir isso, né. Nos próprios comentários do vídeo você vê que essas pessoas não são muito pacíficas, elas são bem agressivas. Então, se o princípio é não agressão, as pessoas lá estão bem agressivas nos comentários. Aí ele disse que o cristianismo e o socialismo foi usado como arma. Cara, o socialismo pode ser usado como arma, o capitalismo pode ser usado como arma, esse tal de libertarismo pode ser usado, qualquer coisa pode ser usado como arma. Por isso que eu não adero. Como diz aquele negócio, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, porque vai depender da situação. Então é isso, o vídeo ficou longo. Como eu já disse, então eu concordo com vários termos desse libertarismo, mas não totalmente. Então é isso que eu queria dizer. Mais uma vez, né, lamentar esses pessoal que se tornou ateu, se libertou da religião, mas fica tentando se prender a outras religiões que não é a cristã. Algumas religiões de ideias, outros libertarismo ou anticientificismo, ou fica se agarrando a conspiracionismos. É triste o negócio. Eu já disse, eu peguei corona, o cara vai e pergunta, fala que é dengue, que é não sei o que. Gente, cadê seu CRM? Não, mas não precisa ser formado pra entender. Por favor, né? Que o cara comprou um monte de teste falsificado. Tá, mas isso não invalida o vírus, não invalida. Mas nunca houve... Olha só esse cara desse canal. Infelizmente eu vou ter que ceder mais um pouquinho. Olha só, esse é o cara desse canal. Ele falou isso no canal dele. Isso aqui me deixa absurdo. Há muitas coisas ali, concordo que o governo tá cagando tudo, o governo tá roubando, concordo. Mas ele chega num ponto, ele fala assim, que nunca, ele fala de boca cheia com autoridade, que nunca aconteceu isso na humanidade para sabermos como é. Como assim, amigo? Olha o tanto de doença que a humanidade já teve pra gente ter conhecimento sobre isso. O SARS-CoV-2. Por que é 2? Porque já teve um. Ele faz parte da família Corona. Por quê? Porque tem vários outros vírus com as mesmas características e é conhecido o que esse vírus faz. Ou seja, o cara falou besteira no vídeo dele. Falou idiotice, com toda a autoridade. Simplesmente ele falou besteira. Eu também falo besteira? Falo, mas ele falou besteira aí, ué. Aí ele quer pagar de autoridade, ele não é formado na área e quer bater de frente com o Átila. O Átila também pode cometer erros? Pode, com certeza, ele é ser humano, ele vai errar, a ciência vai errar porque é humana. Mas aí o cara me fala uma besteira dessa, ele já falou isso em vários vídeos dele que os caras me mandou. Eu mandei um vídeo do Átila que não tinha nada a ver, ele falou assim, eu já fechei, já cliquei, só de ser do Átila eu fechei. Ele tava falando sobre vida, só sobre vida, é outra coisa de biologia que tava falando, ele falou que não ia assistir. Ao mesmo tempo ele me manda vídeo, eu assisto aí. Eu tenho que ouvir os dois lados, isso é que é justo. Aí ele entra em contradição, ele nem assiste alguns vídeos que eu mando pra ele porque ele se fechou na bolha dele. Isso é terrível.
Eu não aceito ideia. Ouve a ideia primeiro, depois você contesta, pode ser. Mas não, ele já está se fechando, tá vendo como isso é perigoso? Então vamos ficar atentos aí para não acontecer isso. Eu também tenho que ficar atento para não acontecer isso. Pra gente receber, igual fica me mandando esses vídeos aí, eu já sei que o cara vai falar alguma besteira no vídeo. Aí então, uma parte eu concordo, a outra não. Essa é que eu discordo monstruosamente. O cara vai e fala que a gente nunca passou por isso. Claro que passou. A gente tem vários dados. A gente vê outros ateus negando. A gente explica milhões de vezes. O cara não quer entender, ele só quer negar. Eu tava vendo a discussão em outro negócio, em outro canal, que falava sobre as calotas de gelo, a temperatura do planeta anos atrás, etc., distanciamento de galáxias, essas coisas. A pessoa fala, mas como é? É impossível saber isso, que não sei o que. Aí você vai lá e explica a técnica, né, que se utiliza para saber isso, 30 milhões de anos, eu tava assim, como é que se sabe? Ah, sim, perfura o chão, não sei o que, as camadas e tal. Aí você explica tudo, dá uma aula gigantesca, fala assim, ah, não, isso é tudo mentira, não existe, o homem não foi à lua, e também não sei o que. Ah, o cara só quer negar. Aí você vê milhares de comentários, só o cara negando, tipo... vamos tomar cuidado pra gente não virar negacionista e ficar desse tipo tentando abraçar ideologias mágicas salvadoras, porque infelizmente ela não existe. O mundo é caótico e muda de uma hora para outra. Eu posso ter que mudar de ideia de uma hora para outra, que sem mais nem menos. Eu tenho que aceitar isso. O mundo é incerto. Não existe certeza absoluta. Ele tenta se cercar de certezas, mas o mundo é incerto, infelizmente. Não adianta se tentar pegar ideologias ou ideias salvadoras, porque não existe, infelizmente. Muito menos esse libertarismo que está parecendo uma religião, que é totalmente contra o governo, mas também não propõe solução nenhuma. É só colocar problema lá. Isso aí qualquer um faz, apontar problema, filho, é a coisa mais fácil que tem. O difícil realmente é encontrar soluções. Então é isso, o vídeo se estendeu muito. Um abração, um beijo na bunda, como diz o cara lá da zoeira da Pica da Galáxia. Beijo no demanto e tchau.